Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Meu nome é Eric. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre produtos notáveis e fatoração, mais em específico de fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, se você é aluno ou aluna do 8º ano ou quer aprender mais um pouco sobre fatoração do trinômio quadrado perfeito, assista essa aula que a gente vai aprender um pouco. Então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai relembrar alguns conceitos sobre fatoração, a gente vai tratar em específico da fatoração do trinômio quadrado perfeito, ver as diferentes formas de representação de fatoração do trinômio quadrado perfeito, ou seja, a representação geométrica e a representação algébrica, e ver alguns exercícios para resolução. Primeira coisa, a gente vai tratar especificamente do que se trata fatoração, para relembrar vocês. Fatoração não é nada mais nada menos do que eu transformar uma soma ou uma diferença de dois ou mais termos em um produto de dois ou mais fatores. Ou seja, eu vou transformar minha soma ou minha subtração em uma multiplicação, em um produto. Há diversos tipos de fatoração. Tem a fatoração com fator comum e evidência, tem a fatoração por agrupamento, tem a fatoração da diferença de dois quadrados e temos a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Pelo nome, a gente já pode assim ter alguma noçãozinha do que vamos abordar nessa aula. Quando a gente fala em trinômio, a gente lembra de uma soma ou subtração, uma soma ou diferença, de três termos, né? Trinômio é três termos, que envolvem letras e números. Então, trinômio quadrado perfeito é uma soma de três termos que eu posso transformar em um quadrado perfeito. A soma de três termos em um produto, uma expressão elevada ao quadrado. Vamos observar aqui esse quadrado, ele é composto por mais dois quadrados e outros dois retângulos. E aqui está mostrando, sendo detalhado as suas dimensões, que é de medida A, que medida B, e aqui também da mesma maneira. Então, observe o quadrado de lado A mais B. Então, esse lado aqui, ó, a medida dele é A mais B, e esse aqui também. Como é que eu calculo a área de um quadrilátero, especificamente dessas figuras aí distintas nesse quadro? O cálculo é feito a partir do produto das suas dimensões. Então, a área dessa figura ela pode ser indicada por... A gente pode representar elas de duas maneiras. A primeira, a gente vai encontrar através da soma desses quatro quadriláteros. Vamos pegar esse primeiro quadrado maior, A ao quadrado, somado com A mais B, somado com A mais B, que é esse segundo retângulo, e para finalizar, o B ao quadrado. Então, a área dessa figura azul, desse quadrado, ela pode ser representada pela soma desses quatro quadriláteros que está compondo ela. E a gente pode também reduzir ainda esses termos semelhantes, porque A mais B é igual a 2 vezes AB. A ao quadrado mais 2 vezes AB, né, que somou esses dois, e vou repetir esse terceiro termo, mais B ao quadrado. Ou, qual é a outra maneira da gente representar? Como eu disse, o produto das suas dimensões, da sua base e de sua altura. Se esse quadrado ele é de dimensão A mais B, então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar A mais B vezes A mais B. É outra maneira de representação da área desse quadrado aqui que a gente está tratando, que é igual a mais B ao quadrado. Então, se a gente observar aqui a figura, a gente vai verificar que A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado é igual a A mais B ao quadrado. Ou seja, por que eu verifiquei que isso é igual? Porque ó, eu representei a área dessa figura de duas maneiras. Através dessa soma de monômios e representei também através de uma multiplicação, ou seja, dessa potência aqui. Ó. Então, A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. É a conclusão que a gente chegou através dessa representação geométrica aqui. Ó. Por que geométrica? Porque estamos tratando de representações em que a gente pode ver através de figuras geométricas, através de desenhos. Então, a gente pôde concluir que essa representação aqui ela é equivalente. Para encontrar a área dessa figura pode ser encontrada dessas duas maneiras. O que a gente pode concluir dessa primeira parte? Que a forma fatorada de A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado é A mais B ao quadrado. Ou seja, o que é uma forma fatorada transforma uma soma ou uma subtração em uma
multiplicação ou produto. Então, isso é uma fatoração. Quando a gente faz isso, a gente está fatorando. A fatoração do trinômio quadrado perfeito é basicamente isso. Vamos observar aqui algumas coisinhas vistas anteriormente. Vimos em produtos notáveis que a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado é igual a menos b ao quadrado. Ou seja, pessoal, o que essa observação tem a dizer? A gente está tratando nada mais nada menos que o inverso do produto notável, quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos. Ó. Esse aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Ó. Por quê? Porque ó, o quadrado, porque está elevado a 2, da diferença que eu estou tratando de uma subtração, e de dois termos, porque eu estou tratando do termo A e do termo B. Então, a fatoração do trinômio quadrado perfeito não é nada mais nada menos que o inverso, o quadrado da diferença de dois termos ou o quadrado da soma de dois termos. Que a fatoração do trinômio quadrado perfeito é o inverso. A forma fatorada de a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é a menos b ao quadrado. Essa observação é basicamente para a gente relembrar isso. Vamos para exemplos mais práticos de como a gente vai resolver essa forma de fatoração. Temos aqui o 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Isso aqui é um trinômio. Por quê? Porque ele tem três termos. O primeiro termo, 4x ao quadrado, o segundo termo, 12x, e o terceiro termo, o 9. Para a gente transformar ele na forma fatorada, a primeira coisa é, eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro termo e do terceiro termo. Qual é a raiz quadrada de 4x ao quadrado? 4 é 2 vezes 2, e x ao quadrado é x vezes x. Então, a raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Então, 4x ao quadrado pode ser escrito como 2x, tudo isso elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 9. 9 é igual a 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado. Se eu tenho esses dois termos, 2x e o 3, agora eu vou verificar se o produto desses dois termos vezes 2 vai resultar nesse termo aqui do meio. Produto do primeiro e do terceiro termo, 2x vezes 3, multiplicado por 2, vai resultar em 12x. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes x, 12x. Então, a gente verificou o quê? Extraiu a raiz quadrada do primeiro termo, do terceiro termo. O produto desses dois termos multiplicado por 2, se resultar no segundo termo, eu posso transformar na forma fatorada. Eu posso fatorar através do trinômio quadrado perfeito. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o primeiro termo aqui que está dentro do parêntese, o terceiro termo aqui que está no parêntese, e vou verificar o sinal que está no segundo termo, é o mais, né? Então vai ficar 2x mais 3. E isso é elevado ao quadrado. Em outras palavras, a gente vai extrair a raiz quadrada do primeiro termo, colocar aqui, extrair a raiz quadrada do segundo termo e colocar aqui, e o sinal que eu vou colocar aqui no meio vai depender do sinal do segundo termo. O segundo termo aqui é o 12x, ele está positivo, então eu vou colocar aqui o sinal de mais. E não esquecer de elevar ao quadrado, porque estamos tratando do trinômio quadrado perfeito. Próximo exemplo. 4m ao quadrado, n ao quadrado, menos 4mnc, mais c ao quadrado. Primeiro passo, extrair a raiz quadrada aqui, escrever como uma potência com expoente 2. Então, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de m ao quadrado é m, e raiz quadrada de n ao quadrado é n. Então, posso reescrever esse primeiro termo como 2mn ao quadrado. Agora, a raiz quadrada do terceiro termo, c ao quadrado, é igual a c ao quadrado. Então, agora a gente vai só verificar se o produto do primeiro termo com o do terceiro termo multiplicado por 2 vai resultar nesse segundo termo. Então, 2mn mais c, menos 2 vezes 2 é igual a menos 4. m vezes n vezes c é igual a mnc. Então, isso aqui também é um trinômio quadrado perfeito. A gente acabou de verificar isso. E como a gente vai transformar num quadrado?
pega o primeiro termo, esse que está dentro do parêntese, coloca lá, pega o sinal do segundo termo, que é o menos, e coloca o terceiro termo. Então vai ficar 2mn menos c elevado ao quadrado. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer aqui uma atividade simples de uma questão. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem fazer essas duas alternativas. E após esse tempo, a gente vai fazer a correção aqui mesmo no vídeo. Então vamos lá. Bom, pessoal, depois de vocês terem tentado aí fazer essa fatoração de acordo com o que a gente viu na aula, a gente vai corrigir agora aqui essa alternativa A e B. Está pedindo para o quê? Fatorar os polinômios. Então, para fatorar é transformar esse trinômio em um produto, né? Ou seja, transformar essa soma de termos em um produto. Como é que eu vou saber se ele pode ser escrito como forma do quadrado perfeito? Extrair a raiz quadrada do primeiro termo, extrai a raiz quadrada do segundo termo. Depois verificar se produtos das raízes desses dois números multiplicado por 2 vai resultar nesse terceiro termo. Então vamos lá. Raiz quadrada de x é x, né? Então vai ficar x elevado ao quadrado. Mais 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado. E agora eu vou verificar se o x vezes 3 vezes 2 vai resultar em 6. X vezes 3 é 3x. 3x vezes 2 é igual a 6x. Então, resulta aqui nesse terceiro termo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou reescrever ele como um quadrado perfeito agora. Como é que eu faço? Pego o primeiro termo, pego o terceiro termo e o sinal do que está aqui no segundo termo. Então, vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado. Percebam que se a gente desenvolver esse produto, essa potência, a gente vai voltar aqui para esse polinômio. A letra B. Extrai a raiz quadrada do primeiro termo, que é x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, a raiz quadrada é esse que está dentro do parêntese. E eu posso reescrever ele como x ao quadrado, que é a mesma coisa aqui. Agora, vamos extrair a raiz quadrada do terceiro termo. Raiz quadrada de 64 é igual a 8, né? Pois 8 vezes 8 é igual a 64. Agora, vamos ver se o produto das raízes desses termos das extremidades multiplicado por 2 é igual ao segundo termo aqui. Então, o x vezes 8 é igual a 8x. E 8x vezes menos 2 é igual a menos 16. Então, eu posso reescrever esse trinômio como um quadrado perfeito. Como é que eu faço isso? Pego os termos das extremidades, o x e o 8, e vou colocar eles subtraídos. Por quê? Porque o sinal do segundo termo é menos. Se a gente analisar aqui, é menos 16x. Então, vai ficar x menos 8 elevado ao quadrado. Pessoal, percebam que o sinal do que está aqui vai depender, o sinal que fica entre esses dois termos, quando transformamos no quadrado perfeito, vai depender do sinal do segundo termo. Aqui está positivo, foi o sinal de mais. Aqui está negativo, foi o sinal de menos. Então, a gente tem que analisar o sinal do segundo termo. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa nossa aula de hoje. E muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.